E aí galera, sejam bem-vindos ao Mitocôndria. A aula de hoje então será sobre Reino Monera. Reino Monera que é o reino onde nós encontramos as nossas tão famosas bactérias, que são formadas por seres vivos unicelulares que podem produzir seu alimento através da fotossíntese, que são os autótrofos, ou podem apenas consumir a energia formada por outros indivíduos, que são os heterótrofos. A estrutura celular desses seres é muito simples e é constituída por parede celular, que vai envolver e proteger a célula, membrana plasmática, que vai envolver também a bactéria, mas que vai fazer o controle de entrada e saída de nutrientes e outras substâncias, o citoplasma, que é uma gelequinha, como a gente já viu, que vai preencher a nossa célula, o ribossomo, que vai ajudar a duplicar o DNA, ela que vai produzir proteínas essenciais para a nossa bactéria e vai traduzir o que o DNA fala. E por último, nós temos o nucleoide. Como nós não temos um envoltório que vai proteger e envolver o DNA, nós não podemos chamar núcleo a região onde fica o DNA, e sim de nucleoide, onde nós vamos ter a fita de DNA lá espalhada. Dentro das bactérias nós podemos achar várias formas diferentes, elas se apresentam desses tipos aí que vocês estão vendo, que são os cocos, bolinhas mesmo, por isso cocos, lembra coco. Nós temos os diplococos, que são quando elas estão agrupadas em duas, os estreptococos, quando elas estão organizadas em fileira, e os estafilococos, onde nós temos ela parecendo um cachinho de uva. Lembrando que cada bolinha dessa que vocês estão vendo é um indivíduo diferente, não é o conjunto que é uma bactéria, cada bolinha é uma bactéria. Dentro das outras formas nós temos os bacilos ou bastonetes, nós vamos ter os espirilos, que são quando as bactérias elas têm formato em espiral, e os hibriões, que é quando elas estão em formato de vírgula. A reprodução das bactérias vai se dar de algumas formas peculiares, que pode ser bipartição, quando ela se divide em duas, conjugação, que vai trocar material genético, e esporulação, quando ela vai perder um pedaço do citoplasma e vai deixar uma forma de resistência. Apesar de não ser exatamente uma reprodução, se a gente pensa que é uma forma que teoricamente deveria gerar mais bactérias de novo, pode-se considerar reprodução. A bipartição é essa daí que vocês estão vendo. Simplesmente a bactéria se separou em duas. Conjugação, quando nós temos trocas de pequenas partes de material genético. Esse tipo de reprodução é uma reprodução sexuada. Lembrando que reprodução sexuada não quer dizer reprodução com ato sexual, quer dizer uma reprodução onde nós vamos ter troca de material genético de um indivíduo com o outro. Então aqui nós vamos ter o material genético de uma bactéria passando para outra, para assim complementar e dar mais variabilidade. E a esporulação. Essa estrutura ela pode resistir muitas vezes a altas temperaturas, como 100 graus Celsius, 90 graus Celsius, ou às vezes até mesmo altas concentrações ou falta de água. A nutrição das bactérias vai se dar por forma de fotossíntese, que é o caso das cianobactérias. Elas são autótrofas e vão produzir a glicose que elas mesmas vão consumir. E as heterótrofas, que não fazem fotossíntese, elas vão apenas consumir a matéria orgânica que está presente no ambiente. São as bactérias decompositoras e as bactérias fixadoras de nitrogênio. As bactérias fixadoras de nitrogênio são aquelas que estão presentes na raiz de algumas plantas. Uma curiosidade em relação às bactérias são as bactérias que vivem em ambientes extremos. Aquelas que vivem em ambientes onde praticamente nenhum indivíduo mais vive. Nós podemos chamar essas bactérias de extremófilas. As bactérias halófitas são aquelas capazes de suportar concentrações extremas de soluto, por exemplo, sal. Por osmose, esses organismos deveriam desidratar e morrer rapidamente. Eles iriam perder água para o ambiente e acabar ressecando e morrer de sede. Mas esses halófitos vão sobreviver em regiões como, por exemplo, o Mar Morto, que vai ter uma concentração muito grande de sal. Nós temos as acidófilas que vivem em ambientes como lagoas sulfúricas e nos nossos estômagos, onde o pH vai variar de 1 a 4. Quanto mais baixo o valor do pH, mais ácido, tá, galera? Nesses organismos, o pH interno também é mantido de forma a não prejudicar a vida deles. Nesse local que vocês estão vendo, que é o Irazu, que é um vulcão ativo na Costa Rica e na Cordilheira Vulcânica Central. Está no interior do Parque Nacional que leva o nome dele, que é o Parque Nacional do Vulcão Irazu, a uns 30 quilômetros da cidade de Cartago. E por último nós temos as termófilas, que são capazes de tolerar altas temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Muitas delas vão viver à margem de geysers, em áreas de atividade vulcânica e fontes hidrotermais nos fundos de oceanos. Nós podemos considerar o campeão da tolerância a bactéria Pyrodictum oculum, que habita as chaminés vulcânicas dos fundos oceânicos que estão acima de 120 graus Celsius. Um exemplo aí que nós temos de local onde tem essas bactérias termófilas é o Grande Lago Prismático, no Parque Yellowstone. É muito fácil pensar nas bactérias só como algo que faz mal,
Mas se a gente parar para observar a nossa volta, nós vamos ver que ela é muito utilizada no nosso dia a dia, como em alguns produtos de uso industrial, como laticínios, no iogurte, bebidas lácteas e queijos. Temos também na produção de vinagre, que é a fermentação para a produção de ácido acético, e na produção de hormônios como insulina e hormônio do crescimento, que vão ajudar na manutenção de saúde de algumas doenças. E nós também temos as bactérias que vão estar presentes dentro do ser humano, como as bactérias da microbiota intestinal. Elas vão auxiliar a gente a produzir algumas substâncias nutritivas que o nosso corpo vai precisar. Então ela está ali em perfeita ordem conosco. E não só a microbiota intestinal, como no nosso corpo inteiro nós temos cerca de 100 trilhões de bactérias que estão convivendo em parceria conosco. Mas eu sei que está todo mundo querendo saber qual que é a parte ruim das bactérias. A gente sempre ouve falar de bactéria e doença. Então agora que a gente já viu o que as bactérias podem trazer de benefício para a gente, nós podemos falar então um pouquinho das doenças que elas trazem para a gente também. Está aí um quadro interessante para sintetizar as doenças mais importantes que nós temos aí em relação à contaminação por bactéria, na qual nós temos a hanseníase, que antigamente era conhecida como lepra, que o contato vai ser por secreções do portador e vai causar perda de sensibilidade local, podendo causar manchas esbranquiçadas e lesões na pele. Temos o tétano, e o causador é o Clostridium tetani, e o contágio vai ser através de ferimentos na pele, geralmente em ambientes mais sujos. O tétano, gente, é causado por essa bactéria e não pelo prego enferrujado que você pisou, mas pelo fato do prego enferrujado estar num solo contaminado. Os sintomas do tétano são a rigidez muscular, geralmente no pescoço, devido aos danos que eles vão causar no sistema nervoso. A cólera, que é muito presente em regiões mais pobres, que é causado pelo Vibrio cholerae, ou vibrião da cólera, cujo contágio se dá através da ingestão de água ou alimentos contaminados. Os sintomas da cólera, justamente por isso que ele é perigosíssimo nessas regiões, são diarreias fortes e desidratação. A leptospirose, que é causado pela leptospira, é uma bactéria que está presente na urina do rato e entra pelas mucosas, pela boca, olho, e vai causar dores de cabeça e musculares e febres e vômitos. É uma doença que é muito comum em regiões urbanas onde tem muita enchente e principalmente nas regiões de baixa renda, porque o processo de limpeza muitas vezes não é tão eficiente assim, podendo levar ao acúmulo de ratos e, por consequência, ao acúmulo, à grande presença de doença. A meningite, por último aí, que é causado pelo meningococcus, que vai ser causado através de contato com secreções do nariz ou da garganta dos portadores. O simples fato de estar presente num local que tem uma pessoa com meningite e ela espirrar e você inalar, respirar esses perdigotos, pode passar meningite bacteriana. E que vão causar sintomas como febre alta e rigidez na nuca, causado pela inflamação das membranas que vão envolver o cérebro, que são as meninges. Então, galera, terminamos a aula de hoje por aqui, entendendo um pouco mais como funcionam as bactérias, tirando um pouco daquela neura que a gente fica achando que bactéria é só um bicho que faz mal pra gente. Então é isso, se gostou, dá um like, se achou legal, compartilha com a galera, não esquece de inscrever aí no canal para poder receber todos os vídeos aí de primeira. Um abraço e até mais!